Juízes, capítulo 16. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cimo do monte que olha para Hebrom. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia e as fixou com o pino de tear e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela,
subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão ao cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Irmãos, aqui nós temos o último capítulo da história de Sansão, deste herói da fé. E eu procurei pensar um pouco e sugerir para os irmãos uma síntese doutrinária da história que nós temos aqui neste capítulo. E a síntese é essa aí. Talvez, se nós tivéssemos que resumir a história de Sansão neste último capítulo, seria: quando a natureza humana corrompida perde os freios, o resultado final sempre é trágico. Nós temos neste capítulo as 3 últimas ocorrências da vida de Sansão: a sua prostituição em Gaza, o seu envolvimento com Dalila, e o capítulo termina nos dando o registro da sua morte vergonhosa. Aquele homem cuja enorme força física o tornou uma lenda, era completamente incapaz de cercear as suas próprias paixões, ter as suas paixões sob controle, porque não existe homem, no sentido genérico, sem paixões. Todos nós somos movidos pelas nossas paixões, por aquilo que amamos, por aquilo que sentimos prazer.
E o desafio para nós como crentes é colocar essas paixões debaixo do controle do Espírito Santo. E apesar de Sansão ser uma lenda, ele não conseguiu colocar as suas paixões debaixo do controle do Espírito Santo. A sua fraqueza haveria de conduzi-lo à sua queda final. Esse é um comentário de um especialista em Juízes. Mas, irmãos, mais do que isso, preste atenção. Sansão não é apenas para nós um homem que não conseguiu dominar as suas paixões. Ele foi um herói da fé. Nós não podemos esquecer disso. Ele não era um homem comum. Ele foi um escolhido para ser do Senhor antes de nascer. Um eleito. Mas preste atenção, a gente não pode deixar de enfatizar que na idade adulta, ele voluntariamente decidiu servir o Deus de Israel, Yahvé. O fato de Deus nos escolher antes da fundação do mundo não nos exime da responsabilidade de, num dado momento da nossa história, na idade adulta, decidir servir o Senhor. Sansão passou por essa experiência, pela experiência da conversão, não é? Nós não podemos dizer que Deus o escolheu e ele mecanicamente se tornou um crente sem ter a sua responsabilidade envolvida. Não existe isso. Ele também não herdou a fé dos seus pais. Seus pais eram crentes, mas não existe fé emprestada, fé verdadeira. Ele foi escolhido antes de nascer. Mais do que isso, ele não foi escolhido para ser um crente comum. O registro bíblico diz que ele foi separado para observar um voto vitalício de consagração. Preste atenção, você não tem nenhum outro homem com esse tipo de voto na sua história. Na verdade, o voto assumido por Sansão, que na verdade foi uma deliberação divina, e novamente nós temos aqui a responsabilidade humana envolvida. Deus escolheu Sansão para que ele fosse nazireu durante toda a sua vida, e agora ele vai ter que aceitar isso de forma automática? Não. Ele, ao ser informado que ele havia sido escolhido por Deus para observar esse voto, ele acatou a vontade de Deus. E preste atenção, ele não observou esse voto, ele não acatou o voto por 2 dias, nem por 2 semanas, nem por 2 meses, nem por 2 anos. Ele assumiu esse voto de consagração por 20 anos, irmãos. Isso não é pouco. A gente tem que reconhecer que essa é uma marca significativa, principalmente naqueles dias de dificuldades espirituais. Era o período dos juízes de muita escuridão. E um homem sustentar um voto de consagração durante 20 anos é um feito significativo naquele momento de escuridão. Mais do que isso, ele foi nomeado para exercer o distintivo ofício de juiz, porque ele poderia só ser escolhido para ser crente. Pronto. Ele poderia só ser escolhido para ser crente e, como um crente comum, ter um voto de consagração vitalício. Pronto. Mas não. Ele foi escolhido para ser crente, foi escolhido para assumir um voto de consagração vitalício e mais, foi escolhido para exercer a função de libertador, que nada mais o faz do que colocá-lo como um tipo de Cristo. Sansão é um tipo de Cristo, e que ressalta a verdade dele ter sido um instrumento nas mãos de Deus para cumprir um propósito que Deus estabeleceu para a sua própria vida. E que eu volto a repetir, esse propósito foi cumprido. Ele começou a livrar Israel do jugo dos filisteus. Por que eu estou dizendo tudo isso, enfatizando tudo isso? Irmãos, porque um homem dessa estatura,
falhou, escorregou, não conseguiu ter as suas paixões debaixo do controle do Espírito Santo. E neste capítulo aqui, apesar de todas essas enormes credenciais que eu mencionei para os irmãos, o final da sua carreira, inegavelmente, é trágico. E essa é uma advertência vigorosa, não apenas para crentes graduados. Essa advertência serve para aqueles que têm algum ofício, alguma função, exercem algum ministério. Tá bom, serve. Mas é uma advertência que serve também para crentes comuns. Não é só para crentes graduados, é para crentes comuns também. Irmãos, nós temos neste capítulo notáveis sinais de graça que nos convém observar. Eles são, do ponto de vista doutrinário, interessantíssimos. Mas preste atenção, apesar desses sinais de graça tão maravilhosos que nós encontramos neste capítulo, eles não conseguem compensar o tom melancólico do registro nos oferecido pelo editor, mostrando que aquele final da vida daquele homem crente que sustentou um voto durante 20 anos, que serviu como juiz, foi um final reconhecidamente trágico. A pergunta é por quê? E a resposta é simples. Ele não sujeitou as suas paixões ao controle do Espírito Santo. No final da sua carreira, ele se mostrou um homem sem freios. E aqui está a primeira lição do primeiro parágrafo. Você quer ver uma das cenas mais deprimentes de toda a existência humana? Sem sombra de quem sai aqui de carro à noite e passa pelo meio de uma visão do inferno aqui. Quem aqui já tem visto isso aqui aos domingos, né? É uma visão do inferno aquilo, né? Aí na arterial. Aqueles homens e aquelas mulheres estão ali completamente sem freios, né? Eles estão ali, assim, absurdamente liberados para fazerem aquilo que lhes der na cabeça. Mas a gente até compreende, são ímpios, são incrédulos. Mas, irmãos, um crente sem freios é infinitamente mais ridículo do que essa cena que a gente vê aí na arterial. Com absoluta certeza. E essa é a visão de Sansão em Gaza. Nós não sabemos o que levou o nosso herói até aquela cidade. 60 quilômetros de onde ele residia, em Zorá. Tudo parece indicar que foi uma visita fortuita, na calada da noite, cuja intenção parecia ser apenas uma. Sansão queria satisfazer os seus apetites sexuais, ali naquela capital, uma das 5 capitais do Império Filisteu. E a gente só pode deduzir uma coisa: um homem que vive assim, é um homem, vou usar a expressão do professor Davi, é um homem que tem a luxúria como um dos seus pecados de tronco. Eu não vou perguntar para você qual é o seu pecado de tronco, né? Mas tem 7. Se você não escrever, pode escrever: orgulho, inveja, ira, preguiça, glutonaria, avareza e luxúria. São os chamados 7 pecados capitais. Os antigos diziam o seguinte: todos os demais pecados procedem de um desses troncos. E todo homem tem
E é bom que você medite nisso, porque você vai conhecer a sua própria natureza, não é? Todo homem tem um ou dois desses pecados capitais como sendo os troncos dominantes da sua natureza corrompida. Tem gente que não tem problema com a comida, até faz graça com o maior dos manjares. Não tem nenhum problema com isso. Mas outros têm problemas com a preguiça. São indolentes, são quase parando, não é? Demonstram uma falta de diligência pecaminosa. Outros têm problemas com orgulho. Outros são insuportavelmente invejosos. É importante que você conheça a natureza de cada uma desses pecados para que você compreenda a si mesmo. Com absoluta certeza, um dos pecados, estou dizendo que um dos pecados de tronco da vida de Sansão, reconhecidamente é a luxúria. Não é para a gente ficar só por aqui. Agora, preste atenção numa coisa. Nessa lista dos 7 pecados capitais, você não tem nenhuma gradação de valor entre esses pecados de tronco. Não vai do menor para o maior, nem do maior para o menor. Todos eles são igualmente perigosos, complicados, difíceis, traiçoeiros. O orgulho, a inveja, a ira, a preguiça, a glutonaria, a avareza e lascívia. E por que a gente deve mencionar isso? Aqueles que são extremamente severos com Sansão não devem demonstrar complacência para com os demais pecados. E essa é uma lição que nós tiramos, não é? O pecado de Sansão, de tronco, era a luxúria. E aí nós somos extremamente severos com ele. Mas nós não devemos ser excessivamente severos com ele e sermos complacentes com as outras manifestações da nossa natureza corrompida, ilustradas nesses 7 pecados capitais. A segunda coisa, a sua retirada abrupta da cidade deve ser interpretada mais do que uma simples premonição diante do risco no qual ele se envolveu naquela visita fortuita a Gaza. Um comentarista diz o seguinte: não existe o menor indício de que Sansão cruzou com algum guarda. Não temos isso no registro. Na verdade, o ponto central da história é que os filisteus, diz o comentarista, foram tomados de surpresa com a chegada daquele que certamente já era reconhecido como o inimigo número 1 da nação, por causa dos inúmeros estragos que ele já havia promovido no meio da nação filisteia. Veja o verso 3 do capítulo. Tem um detalhe intrigante aí na narrativa. O nosso herói não conseguiu dormir naquela noite. E preste atenção, naqueles dias se dormia cedo. Até a meia-noite ele não conseguiu pregar os olhos. Diz o verso 3. A sua deliberação intempestiva de ir embora, reconhecidamente incomum, sua ousadia em humilhar aqueles filisteus com o arrancamento das portas da cidade, juntamente com os seus cachilhos, o que seria um insulto inominável para os filisteus, e a sua proeza de carregar todo aquele peso, portas, cachilhos, tranca, por 60
cerca de 60 quilômetros até o cimo do Monte Hermon, confirma a suspeita de que por trás de toda aquela atitude havia um desconforto espiritual que ele deve ter sentido naquela situação pecaminosa na qual se envolveu. Irmãos, nós podemos dizer que ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. E talvez tenha sido por isso que ele não conseguiu pregar os olhos. Deve ter pesado no seu coração de estar ali naquela situação simplesmente para satisfazer os seus apetites sexuais. E ele então deve ter se penitenciado e tomou providências para fugir dali. Você deve ter prestado atenção que não tem objetivamente no texto aquela indicação que repetidamente aparece na história de Sansão, de que ele foi subitamente revestido de uma capacitação espiritual que lhe concedia uma força incomum para realizar as suas façanhas. Você não tem isso. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para você. Tem alguém aqui que desconfia de que isso não aconteceu? Levante a mão. Não, Sansão arrancou aquelas portas da cidade, portas de uma cidade, meu irmão, com caixilho e tranca. Colocou nas costas, subiu 60 quilômetros, subiu, não era descendo. Descendo já seria horrível, né? Subir então piorou. Você acredita que ele realizou toda essa façanha sem ser capacitado por Deus, sem que o Espírito Santo tenha vindo subitamente sobre ele, concedendo a força descomunal que o caracterizava nessas situações? Você desconfia disso? Bem, o texto não diz objetivamente, mas preste atenção, esse é o padrão do registro da história desse herói da fé. E nós não podemos imaginar que ele tenha feito tudo aquilo por alguma espécie de capacidade natural. Não existe a possibilidade de nós interpretarmos milagres de forma natural. Milagres são ocorrências excepcionais, extraordinárias, que só se realizam pela operação do poder de Deus. E Sansão, essa é uma das 12 façanhas de Sansão que você tem no registro bíblico. Ele só pode ter realizado isso com a operação súbita do Espírito Santo vindo sobre ele. Irmãos, mais uma vez aqui, nós vamos verificar aquela difícil equação envolvendo a graça de Deus. Os filisteus são humilhados quando Sansão se envolve numa situação reprovável, né? É a graça de Deus. Agora, preste atenção, nós não podemos pegar essa excepcionalidade e transformar numa regra. Deus, pela sua graça, usou toda aquela situação atrapalhada da vida de Sansão para punir os filisteus. Mas ele não é obrigado a fazer isso sempre. Se ele estivesse se comprometido a fazer isso sempre, então nós teríamos justificativa para pecar à vontade, porque Deus sempre vai agir com graça sobre nós. E nós não temos essa garantia. E vou logo adiantar para vocês. Nem Sansão teve perpetuamente essa garantia. Não tem o caso de Dalila, que nós vamos ver agora? Repetidamente, nós observamos Deus agindo de forma graciosa com Sansão, no meio das suas atrapalhadas, punindo os filisteus. Excepcionalidades, que não vai se confirmar nem perpetuamente na vida de Sansão. A regra é outra.
nas nossas trapalhadas nós vamos ter seríssimos prejuízos, né? A segunda lição do capítulo é essa aqui, ó. Ninguém pode garantir que uma vida sem freios não acabe em desastre. E preste atenção nisso, grave isso. Você não pode garantir isso nem na vida de alguém que foi um herói da fé, com todas aquelas credenciais que eu mencionei que Sansão tinha. Essa lição parece evidente quando se percebe que o editor de Juízes faz questão de usar como introdução ao caso de Dalila o episódio da prostituta em Gaza. Não sei se você percebeu isso. Ele poderia começar o capítulo 16 contando a história mais importante do final da carreira de Sansão. Começa com a história de Dalila e passa a régua no registro da vida desse juiz, que terminou de forma lamentável, trágica, não é? Mas não, antes de contar a história de Dalila, que culminou no fracasso final na vida de Sansão, e diz: olha, eu vou dar uma introdução para vocês. Olha aqui, Gaza, uma história que aconteceu antes, quando Sansão se envolveu com a mulher também, dando vazão aos seus apetites sexuais. E a explicação é por que ele coloca essa introdução. A resposta é simples. Sabe qual é a resposta? Para que a gente possa ver que existem diferenças. Deus não está obrigado a agir repetidamente com graça, nos livrando das nossas trapalhadas. Em Gaza ele recebeu livramento, mas agora com Dalila ele vai experimentar um desastre final da sua vida. Vai acabar com a sua carreira. Sabe qual é a lição disso, irmãos? Ninguém pode abusar da graça. Essa é uma lição preciosíssima desse capítulo. Abusar da graça significa dizer que você vai dar com os burros na água, a sua canoa vai afundar. Vai ser uma tragédia, tal como aconteceu com Sansão. Nada se diz se Sansão foi casado durante os seus 20 anos de juizado. Provavelmente sim. Mas durante esse tempo, ele se envolveu. Será que ele se envolveu só com aquela prostituta em Gaza? Se era um homem incontido no controle dos seus próprios apetites? Ninguém pode dizer com absoluta certeza que Sansão não teve outros episódios. Ninguém pode garantir isso. Mas a gente tem uma forte suspeita de que ele era um homem que tinha problema com a castidade. Principalmente se ele era um homem casado, não é? O que nós não podemos ter certeza, apenas desconfiar. Mas preste atenção, nessa história dele com Dalila, nós aprendemos algumas lições de certos detalhes que aparecem nessa história, que reconhecidamente é um primor de narrativa. E isso é reconhecido até por aqueles que não são crentes. Nós temos algumas lições interessantes. Olhe lá, a primeira delas: para cada pendor pecaminoso, há sempre para o pecador um petisco especial da parte de Satanás. Preste atenção, se você não tem problema com a luxúria, Satanás não vai oferecer para você uma mulher. Se você não tem problema com a avareza, Satanás não vai oferecer para você dinheiro. Não parece lógico? Não é? Se você não tem problema com a glutonaria, por que Satanás vai tentar você com comida?
Agora, se o seu problema é inveja, Satanás vai colocar muita gente com posições e coisas que você talvez cobice perto de você, para que você seja tentado, né, a querer ter aquilo que o outro tem, a querer ser aquilo que o outro é, porque o seu problema é inveja. Satanás não vai tentar você com comida, nem com dinheiro, nem com qualquer outra coisa. O seu problema é inveja. E por aí vai. Para cada pecado de tronco, e você precisa reconhecer qual é o seu ou quais são os seus, para cada pecado de tronco, Satanás parece apresentar para nós um petisco que seja compatível com esse seu pendor pecaminoso. E é claro que aconteceu com Sansão isso. Dalila quer dizer adoradora ou devota. E o seu nome se tornou sinônimo de uma mulher sedutora. Está aí um homem sem freios. Então, mostra uma mulher para ele, para que ele possa cair. Apesar de ter um nome semítico, parece que aquela mulher era filisteia, uma vez que ela morava nesse vale de Soreque, que era uma localidade sob o domínio dos filisteus, perto de Zorá, onde Sansão morava. Irmãos, mas tem uma segunda coisa, um segundo detalhe dessa história, que nos chama a atenção e nos dá uma outra extraordinária lição. Lamentavelmente, poucos são os crentes que aprendem definitivamente com as lições da história. Grave isso. Poucos são os crentes que aprendem definitivamente com as lições da história. Ao ler a história de Sansão com Dalila, você não fica com uma certa desconfiança. Parece que eu já vi esse filme. Não é um filme repetido. Parece ser um filme repetido. De fato é um filme repetido. Parece patético que Sansão vai cair na mesma armadilha de ceder diante de uma importunação. Apoderou-se dele uma impaciência de matar. Agora compare o capítulo 14, o verso 17, com o capítulo 16, o verso 16. É o mesmo filme, o mesmo enredo, o mesmo problema. Observe lá. Importunando-se ele todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Veja o capítulo 14, o verso 17. Ela chorava diante dele, aquela primeira mulher que ele quis casar, lá em Tímina. Chorava diante dele os 7 dias em que celebrava as bodas. Ao 7º dia ele declarou por quanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Sansão, de novo, a mesma armadilha, o mesmo laço, a mesma provocação. Além disso, é instrutivo observar que na última pista falsa, a pista das 7 tranças, veja verso 13, Sansão se aproxima da revelação do seu segredo. Só faltava a chantagem sentimental para derrubar aquele que deveria guardar o seu segredo, que consistia no seu voto consagratório. E foi justamente nesse ponto que Dalila acertou. Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Meu irmão, chantagem emocional ou sentimental é uma das armas mais letais nos relacionamentos. E a última coisa a ser observada, irmãos. Há certas desobediências que redundam numa punição tão exemplar. Preste atenção, certas desobediências, cujos prejuízos são imprevisíveis. Olhe lá. O que foi que aconteceu?
com Sansão ao abusar da graça de Deus? Primeiro que tudo, ele perdeu o amante. Segundo, ele teve a sua capacitação espiritual retirada. Verso 19. Ele foi terrivelmente humilhado e barbaramente mutilado. Ele teve a sua carreira de juiz encerrada. E o pior de tudo, ele trouxe desonra para o próprio nome de Deus. 5 coisas. De propósito, irmãos, os filisteus levaram Sansão para girar um moinho, como se ele fosse um animal embrutecido. Veja no verso 21. E com, nós podemos, requinte de crueldade, eles escolheram Gaza. Por que eles escolheram Gaza? Para que Sansão pudesse girar o moinho. Mas não foi ele que fez aquela palhaçada, né, como diz no ditado de hoje, né? Arrancando as portas da cidade, provocando uma terrível humilhação para os moradores daquela capital filisteia. Pois ele vai lá agora pagar pelo que ele fez. E vai pagar de forma terrível, sendo humilhado para girar um moinho como um animal de carga. Irmãos, esses detalhes nos fazem pensar numa das características mais assustadoras do pecado. Escreva isso nos seus anais de sabedoria. Nem o crente com o maior discernimento da face da terra é capaz de saber com antecedência qual vai ser o preço que o pecado vai cobrar. E essa é uma das características mais terríveis. Ninguém consegue antecipar qual será o preço do pecado. Se os homens conseguissem adivinhar antecipadamente, sem dúvida alguma, os homens se meteriam nas piores enrascadas. Não, eu vou pagar só $30. Não, $300, já juntei 3.000. $300 dá. Até 2.700. Mas o camarada pensa que ele vai pagar uma certa quantia, talvez até um pouco grande, e talvez o pecado cobre dele os olhos da cara, como cobrou de Sansão. Irmãos, essa característica do pecado é assustadora. Eu vou pedir que você leia isso no livro do Bispo Riley, Santidade. Ele desenvolve isso, descreve isso com uma maestria impressionante. Ninguém consegue antecipar o quanto o pecado vai cobrar. E o papai me ensinou 2 coisas, dentre muitas coisas que ele conseguiu repassar para mim. Uma delas foi o seguinte: olha, nunca receba dinheiro, nem dê dinheiro sem contar. Aí você recebe um dinheiro, o camarada ficou de trazer um dinheiro, conta na frente dele. Você está dando dinheiro para o outro, diga, olha, conte aí. Pode ser que você se engane, né? Você contou 500 e só tinha 400. O camarada vai embora e depois diz, olha, tu só me deste 400, e aí? Né? Então, nunca dê dinheiro, nem receba dinheiro sem contar, na hora. Papai sempre me ensinou isso. Mas ele me ensinou uma segunda coisa também. Nunca contrate um serviço sem acertar o preço antes. Então você contrata o serviço, o camarada diz, não, depois um agrado. Aí ele faz o serviço. Quanto é o teu agrado? 1.500. Que isso? Agrado? Desse tamanho? Pois é, o pecado faz pior. Você vai dizer, eu vou pecar. E o pecado diz, não, pode pecar à vontade. Depois tu só me dá um agrado.
e ele vai meter a faca na tua costela. Ainda vai fazer assim, ó. Ainda vai rodar o cabo. Não é? Foi o que aconteceu com Sansão. Ninguém consegue antecipar quanto é que o pecado vai cobrar. Seria um erro pensar que a força de Sansão residia no seu longo cabelo. Isso era apenas um símbolo externo da sua consagração. A perda temporária da sua extraordinária capacitação espiritual, que estava essencialmente ligada ao seu voto de Nazireu, se deu quando Sansão transgrediu uma das suas prescrições, cortou seu cabelo. Ele tinha 3 prescrições para observar no seu voto. E o texto de Números, capítulo 6, diz o seguinte: quebrando uma dessas prescrições, o voto precisa ser refeito. E aqui Sansão quebrou pela primeira vez o seu voto, tendo os seus cabelos cortados e, portanto, perdendo a sua capacitação extraordinária. Eu queria fazer uma observação especial antes de terminar o capítulo. Há vários detalhes na história de Sansão que fazem dele um tipo de Cristo. Preste atenção. Sem levar em conta o seu nome, o significado do seu nome, sem levar em conta o ofício para o qual ele foi nomeado, tanto o seu nome quanto o seu ofício apontam também para esse fato dele ser um tipo de Cristo. Mas olhe lá as outras características. Ambos, Sansão e Cristo, foram miseravelmente traídos por amigos e com dinheiro envolvido. Essa é uma semelhança impressionante entre a história de Sansão e a história de Cristo. Segundo, Sansão combateu e refreou um jugo opressor temporal. E claro, aquele jugo opressor temporal, pior experimentado pela nação da aliança no Antigo Testamento, que era o jugo filisteu, hermeneuticamente falando, é simplesmente um símbolo de uma opressão infinitamente maior que a opressão espiritual. Mas aí você tem Cristo, que não apenas aliviou o jugo de uma opressão temporal, como fez Sansão, mas como o antitipo, né, fez infinitamente mais do que Sansão. Libertou o próprio povo de Deus daquele que é definitivamente o maioral dos opressores, Satanás. E nisso você tem uma semelhança entre Sansão e Cristo. Terceiro, os dois morreram de forma ignominiosa, mas as suas mortes representaram uma grande vitória. E por último, ambos foram libertadores solitários. Uma característica interessante. Sansão nunca reuniu um exército, e na cruz Jesus Cristo nos brindou com aquela pérola daquele grito solitário de abandono, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Sansão, sem dúvida alguma, é um personagem do Antigo Testamento que nos faz pensar na pessoa do nosso Salvador, tanto em algumas características distintivas, como seu nome, seu ofício, mas também nas realizações dentro da sua própria história. Irmãos, para terminar, verso 23 ao verso 31. Às vezes, presta atenção, não é sempre, às vezes, no meio de uma grande tragédia, acontecem grandes milagres. É o que você tem nesses 2 últimos parágrafos aí do capítulo. Não dá para minimizar o quadro envolvendo todos os príncipes dos filisteus numa grande reunião pública
para tributar culto a uma divindade falsa, Dagon. Também uma reunião para escarnecer daquele crente que era um herói israelita, alguém reconhecidamente distinguido por Deus para o cumprimento de uma função especial em todo o processo da revelação do Antigo Testamento. E dentre as várias observações negativas que nós poderíamos fazer desse penúltimo parágrafo do capítulo, eu escolhi uma, porque parece que essa se sobressai de todas as outras. Trata-se de um grupo de pessoas, veja o verso 23 e o verso 25, se alegrando. E veja o verso 25 a parte A, o verso 25 a parte B e o verso 27. O texto diz, se divertindo, se alegrando, se divertindo. E você pode observar que o texto diz também, essa multidão está supostamente cultuando, ainda que uma divindade falsa. Agora preste atenção, tudo isso tendo como centro uma cena absurdamente sórdida. Absurdamente sórdida. Toda aquela reunião foi convocada para que culto fosse tributado a Dagon, para que eles se divertissem, para que eles se alegrassem, tendo como centro da festa um homem mutilado, cego, fazendo sei lá o quê, para que eles pudessem rir de toda aquela cena absurdamente sórdida. Nesses casos, irmãos, é difícil compreender como as pessoas que estavam envolvidas naquele espetáculo não tinham consciência da cena de horror que estavam protagonizando. Só há uma explicação que você encontra para isso em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Quando você vê uma multidão de pessoas, um grupo de incrédulos, um conjunto de ímpios, num absurdo festival da carne, e você pergunta, eles não estão se dando conta do terrível espetáculo que eles estão promovendo? Lembre desse versículo. É a única explicação que nós temos nas Escrituras para isso. Os incrédulos, os ímpios promovem esse tipo de barbárie porque o Deus deste século cegou o entendimento deles. Essa é a interpretação do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Agora, irmãos, por outro lado, no último parágrafo, você tem uma das cenas mais comoventes de todo o Antigo Testamento. Primeiro, você tem um crente profundamente humilhado, Sansão, orando de verdade, veja o verso 28. E você deve notar também as palavras que Sansão usa na sua oração. São termos perfeitamente de acordo, preste atenção, com o melhor que você tem da teologia bíblica. Se você tivesse só essa oração de Sansão, você seria obrigado a concluir que ele era alguém. Ele foi alguém que conheceu profundamente a doutrina da revelação do Antigo Testamento. Ele usa o verbo lembrar para se dirigir ao Senhor da aliança. E não é sem razão que nós encontramos esse verbo lembrar em muitos momentos excepcionais da revelação da graça de Deus no Antigo Testamento. Quando um escritor bíblico isoladamente, ou um grupo se levanta
para orar a Deus e dizer: Senhor, lembra-te de nós. Eles estão dizendo o seguinte, estão revelando aquela sensação confortável que lhes comunica a impressão de que o tempo de juízo passou. Lembra-te. E é o outro lado da história, quando um crente diz assim: Senhor, lembra-te de mim. Ele está dizendo não apenas que ele está submisso à vontade de Deus, mas ele está dizendo: Senhor, chegou a hora de tu agires. É claro que Deus não se esquece. Será que Deus estava esquecido? Não. O tempo do juízo passou. E agora chegou a hora de Deus agir. Irmãos, que coisa maravilhosa. Aquele herói da fé, nos últimos finais da sua vida, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Parece que ele tinha a impressão de que o juízo de Deus já tinha passado. Ele já tinha se penitenciado, pedido perdão pelos seus equívocos. E agora ele diz: Senhor, age. E será que Deus vai responder a oração desse seu servo? Um escritor bíblico diz o seguinte: deixa eu, antes de mencionar isso, talvez você diga assim: mas ele está orando por vingança. Mas vingança aqui não deve ser entendido como retaliação carnal. Sabe por quê? A lei proibia terminantemente a mutilação de inimigos, ainda que numa guerra, porque isso era incompatível com a ideia, a verdade de que o ser humano, a todos os seres humanos foi comunicada a imagem e semelhança de Deus. Como é que você vai mutilar um adversário? Isso era terminantemente proibido. E Sansão foi barbaramente mutilado. Isso era contrário à lei. Isso arrepiava a justiça divina. E o que Sansão está pedindo é que Deus haja, condenando aquele tipo de coisa que havia sido feito para com ele. Era, portanto, uma súplica para que Deus exercesse também a sua justiça. E a gente observa, em segundo lugar, um Deus compassivo, infinito de graça. E aqui a citação do comentarista diz assim: um dos versículos mais admiráveis em todo o livro de Juízes é esse que você tem aí no verso 22. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Se estamos verdadeiramente arrependidos, diz o comentarista, Deus se deleita em perdoar-nos. E ele diz mais: se nos lançamos sobre ele, mesmo depois de fracassarmos vergonhosamente, podemos realizar muito mais do que aquilo que fizemos antes de errarmos. Eu concordo com as palavras do comentarista. Irmãos, por uma razão, a última concessão de força à Sansão é inquestionavelmente um sinal estonteante da graça de Deus para com ele. Jamais o Senhor iria renovar aquela dádiva extraordinária se não encontrasse no coração de Sansão um coração verdadeiramente contrito e arrependido. E essa renovação da concessão é tão inexplicável que ninguém consegue descrever direito o tamanho da graça de Deus revelada para com aquele nosso herói. É claro que a morte de Sansão não pode ser interpretada como suicídio no sentido comum da palavra. Isso seria algo incompatível com a sua fé. Ele morreu na luta contra os inimigos de seu país. E o comentarista diz o seguinte: olha, tal como um soldado morre
numa batalha que ele percebe que já foi perdida. Mas ele tem que lutar até o fim. E foi isso que aconteceu verdadeiramente com Sansão. Irmãos, algumas perguntas para a gente terminar. Você conhece algum crente que está vivendo sem freios? Olha, vocês que levantaram a mão, vocês vão ser cobrados de Deus. Não pelo pecado alheio, né? Mas vocês precisam avisar para essa pessoa. Avise. Se quiser fazer referência à escola dominical, faça. Isso não apenas é patético, né? Uma das cenas mais contrárias à natureza que nós observamos na história dos homens, mas é algo terrivelmente perigoso, né? Então, se você conhece algum crente que está vivendo sem freios, avise para essa pessoa do perigo que ela está correndo. E ela não sabe o que pode acontecer. Segundo, quem é que deseja para si o mesmo final de vida de Sansão? Ninguém vai ter coragem de levantar a mão, né? Seria o absurdo dos absurdos alguém dizer assim: olha, eu quero terminar a vida como Sansão. Nessa situação miserável, é triste. Por último, os seus votos de consagração estão sendo mantidos corretamente? Talvez você diga assim, mas eu não fiz voto nenhum. Fez sim. Desde o momento em que você concordou em ser discípulo de Cristo, testemunha sua no mundo. Quem decide ser crente, toma sobre si votos de consagração que precisa observar, para que a sua vida possa transcorrer de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essa história.